Olá, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar te convidando para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 84. Estamos estudando nesse primeiro trimestre o livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. O autor da revista é o pastor Fábio Martins. Os nossos agradecimentos a esse querido pastor. Estaremos fazendo o comentário da lição número 9. Né? Essa lição tem como texto base o capítulo de Isaías de 34 a 35. O título dessa lição, Um Futuro de Bênção. E estaremos orando nessa hora, pedindo a Deus que possa nos abençoar, e logo após estaremos fazendo a leitura do texto, de Isaías de 34, de 1 a 4. Vamos estar orando a Deus nesta hora. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, quero te agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá, nessa hora, junto com os amados irmãos e amigos, estar fazendo mais essa reflexão, esse estudo, ó Deus, da Escola Bíblica Dominical, ó Deus, da revista Palavra e Vida. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando os amados irmãos, que nós possamos estar aplicando o estudo na nossa vida, Senhor, e que o propósito seja alcançado em nossa vida. Em nome de Jesus, quero te agradecer e pedir perdão. Amém. Então, irmãos, nós estaremos estudando esses 3 capítulos, na verdade, o 34, aliás, os 2 capítulos, 34 e 35. O objetivo, irmão, dessa lição é demonstrar a importância do compromisso com o Senhor e a aplicação das lições aprendidas no caminho santo, Então, que nós possamos aplicar esse estudo, esse compromisso de seguir, de ser fiel, a Deus e seguir no caminho que Ele nos preparou. Vamos estar aqui abrindo nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 34 e também capítulo 35, que é o ponto de referência da lição dessa semana. Eu vou ler esses primeiros 4 versículos, os primeiros 4 versículos de Isaías 34. Achegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai e ouça a terra, e a sua plenitude, e o mundo, e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e seu furor sobre todo o exército delas, e ele as destruiu totalmente e entregou-as à matança. E os mortos serão arremessados, e seu corpo subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes derreterão. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Portanto, minha espada se embriagou nos céus, e eis que sobre Edom descerá sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. Aumentei um pouquinho aqui, o versículo 5, Então, irmãos, nós vamos estudar o futuro de bênção. É claro que quando nós olhamos para principalmente o 34, ele fala em que? Desolação, guerra, destruição. Mas
na vida, tudo tem que, se você quer fazer uma reforma na sua casa, né, você tem que destruir algumas partes, remover, na verdade, algumas partes, para que aquela casa possa ser reestruturada, né, reedificada. E assim o Senhor fazendo a promessa aqui que ele iria, né, fazer justiça, né? O capítulo 34 e 35 forma o epílogo do encerramento do primeiro grande coletânea das profecias de Isaías, né? Então aqui, nesse capítulo, ele faz o encerramento, né? Ele fecha, né? Ele conclui. Ele retrata a contraste da margem entre a condenação e a restauração. Então, nesse capítulo, encerra aqui, e ele vai trazer juízo sobre um lugar chamado Edom, né? Edom os povos edomeus, né? Edom era um dos filhos de Isaac, né? Isaac, Esaú e Isaac, né? E Jacó, Esaú e Jacó eram os filhos de Isaac. Nós vemos lá no início, lá em Gênesis, né? Sobre por que, né? Dessa situação, né? Aqui nós vamos ver por que, né? Dessa situação e por que eles, já desde o ventre, brigavam entre si. Eles são a geração de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac, de idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão, arameu por sua. Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, quanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, é porque sou assim. E foi se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, as duas nações há entre o teu ventre, e dois povos dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor, né? E o nascimento, aí logo em seguida, o 24 dizia, cumprindo seus dias para dar à luz os gêmeos no seu ventre. Eles eram gêmeos, né? E saiu primeiro ruivo e todo, uma veste cabeluda, por isso se chamaram o seu nome Esaú. Então, Esaú é o irmão de Jacó, né? Aqui, desde lá do ventre, havia uma disputa. E nós sabemos que Esaú, ele se torna depois Edom, né? A terra dos edomeus. E esse povo sempre teve uma questão com Jacó, mesmo porque Jacó tinha tomado a primogenitura, né? Porque Esaú também não valorizou a sua primogenitura e também recebeu a bênção do seu pai. Por isso ele tinha uma discórdia profunda, né, com Jacó, que Jacó também se tornou Israel, que nós conhecemos a nação israelita. Isso é só para dar um parecer aqui, né, irmãos? Então, no profeta anuncia o severo juízo de Deus sobre as nações, em particular sobre Edom. Então, é nessa nação, né, nesse versículo aqui que está baseado, porque Edom sempre tentou prejudicar a Israel, né? Eles eram parentes próximos, na verdade são parentes, são descendentes da mesma raiz, né? Lá da abraâmica, mas só que cada um buscou um rumo diferente, né? Vamos dizer assim. Jacó continuou servindo o Senhor e eles foram ter a vida independente, né? Não seguindo os propósitos. O profeta anuncia o severo juízo juiz de Deus sobre as nações, em particular sobre Edom. Versículo 6, né? A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura, de sangue de cordeiros e de bode, da gordura dos índios e dos carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, grande matança na terra de Edom. Irmãos, Bosra era uma cidade, né? E nós temos aqui nesse livro aqui, e eu fui ver a nação, né?
o significado de Bosra. Eu quero abrir aqui para ler juntamente com os irmãos, né? Diz assim, capital de Edom, né? Lá, dos Edomeus. Gênesis 36 e versículo 33. Era afamada pela abundância de rebanho. Olha só como é que é interessante, né? Aqui ele usa, o autor, né? Isaías, ele usa o quê? Que Deus tem preparado cordeiros e bodes. Porque a fama deles é que eles tinha muitos rebanhos ali, né? E Deus vai fazer um grande sacrifício com aquela nação por causa da maldade deles, porque eles não se arrependeram dos seus pecados. No texto subsequente, o autor oferece uma visão de esperança e renovação, né? Então, nós vemos que depois que passasse tudo isso, haveria restauração. E já no capítulo 34, descreve a devastação completa que resultará na ira divina, né? Deus traria, realmente houve esse fato, né? Com imagem de desolação e destruição total. O destino dos ímpios é marcado pela justiça do Senhor. Irmão, nós estamos passando, o mundo passa sempre por transformações, né? Desde o surgimento do ser humano, criação de Deus, o mundo sempre tem as suas fases de altos e baixos. E nesse momento, nós vemos que a degradação e a corrupção do gênero humano é muito grande. Não esquecendo que lá em Gênesis também, no início, a degradação e a corrupção do gênero humano foi necessário que Deus levantasse um homem chamado Noé, para que, através da família de Noé, fosse repovoada novamente a terra, porque Deus estava desgostoso, né, com aquelas pessoas, né, aquelas pessoas que estavam contaminando a terra. Aqui em Gênesis 6, né, o título, subtítulo aqui diz a corrupção geral do gênero humano. E aqui fala logo no começo, e aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhos e viram os filhos de Deus, que os filhos dos homens eram formosos, e tomaram para si mulheres e escolheram. Então Deus viu uma grande maldade existente ali. Então aqui no versículo 6, nesse mesmo capítulo 6, ele diz, então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem sobre a terra e pesou-lhe no seu coração. Mas mais em seguida, Deus chama um homem para, né, ali fazer a sua justiça, que foi Noé. Comentando só até aqui, para que a gente dê esclarecimento aqui do nosso estudo, né? Então, Deus, ele sempre faz a sua justiça, traz justiça, né? E os ímpios dos nossos dias, a maldade tem crescido, e Deus, com certeza, como no passado, trará justiça também sobre a humanidade. E do Senhor, e refletindo a seriedade do pecado e da rebelião contra Deus. E já no capítulo 35, por sua vez, ele apresenta a restauração da criação e a redenção do seu povo. Então Deus traz bênção pela restauração da obra, desde o início ele planejou, né, sobre a humanidade. E o povo do deserto florescerá, os fracos serão fortalecidos, a justiça reinará. O capítulo aponta para um caminho de santidade, onde redimidos andarão em segurança, cheios de alegria e paz. Junto, esses capítulos mostram que, apesar da severidade do julgamento, né, apesar da condição da humanidade estar sendo preparada para o julgamento final, sabemos que vai ter um julgamento final, aqui naquela época já Deus preparou o julgamento para essas nações, não fosse só para a nação de Edom, mas aqui no capítulo 34 ele fala sobre os edomeus, né? Esse povo que foi da descendência de Esaú. E nós vimos que esse povo fez muito mal à nação de Israel, mal mesmo. Muitas das vezes
reprimindo o povo de Israel. Agora nós vamos, o capítulo aponta para o caminho de santidade, onde os remidos andarão em segurança, cheios de alegria e paz. Junto, esses capítulos nos mostram, apesar da severidade do julgamento, um futuro de bênção virá para aqueles que confiam em Deus. Então, as bênçãos virão para aqueles que esperam o Senhor, para aqueles que confiam na redenção divina, que Deus já preparou, né, quando seu Filho aqui esteve conosco. Então, o primeiro tópico aqui, irmão, nós já demos a introdução. Agora, o primeiro tópico é o juízo universal, né? Deus trará juízo a toda a humanidade, não só a um povo, mas agora trará juízo, e está no capítulo 34, esses versos, né? Os primeiros versos do capítulo 34 deixam bem claro que o juízo trazido pelo Senhor não será apenas sobre Israel, né? Mas sobre todas as nações que vivem em iniquidade, em pecado, em desobediência, em rebeldia. Deus está preparando a ira do seu lagar. Quando você lê lá em Apocalipse, Deus trará juízo sobre a terra, né? Se é que já o juízo de Deus já não começou, né? Mas eu quero crer que nos momentos finais, né, Deus trará grande ira sobre a terra pela maldade que o homem tem feito na sua presença. Mas sobre todas as nações que vivem em iniquidade, o Senhor julgará as nações, resultando em uma carnificina generalizada e derramamento de sangue. Então, haveria muitos mortos, corpos, né, expostos nessa guerra. A guerra, lembrando, a guerra antigamente era muito severa, talvez mais severa do que hoje, porque era confrontada de espada, lança, fogo, né? Porque tinha as flechas que tinha, acendia aqueles fogos, né? Aqueles betume que eles falam, dos poços, né? Já existia os poços com betumes e aquilo ali era inflamável. Então nós podemos lembrar que a crueldade também era muita também. Até os céus não escaparão, e as estrelas talvez simbolizando oposição celeste a Deus. No capítulo 24, versículo 1, vamos voltar aqui um pouquinho, né? E vai falar 24, versículo 21, que diz assim: E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto, na altura dos reis da terra e sobre a terra. Então, irmão, Deus está guardando, reservando momentos finais. No passado, Deus já agiu assim, né? Com certeza, naquela época, muitos morreram porque não esperavam que Deus traria essa justiça. Muitos acham que Deus é amor, e realmente Deus é amor. Se Deus não nos amasse, não estaria nos trazendo ensinamento através da sua palavra, da Bíblia, para que nós nos arrependêssemos dos pecados. Mas também Deus é justo, e Deus é o justo juiz que trará justiça sobre toda a humanidade, todos nós, né? Serão retratados como o apodrecendo e caindo como folha de figo no chão. O verso 34 e o verso 4 é aquilo que nós lemos, né? E que dizem: todas as do céu se gastará e os céus se enrolarão. Lá no livro de Apocalipse, lá, né, no livro de Revelação de Apocalipse, já fala que haverá esse tempo que os céus serão recolhidos, a lua não dará na sua força, o sol se escurecerá. Então, a palavra de Deus, ela há de se cumprir, né? E os versos 2 e 3 registra uma linguagem intensa e temerosa, a qual retrata a ira divina com as imagens de extermínio e destruição total. Porque a indignação do Senhor sobre todas as nações, e o seu furor sobre todos os exércitos dela, em destruição totalmente, entregou as maçãs. Então Deus já está preparando um banquete, né, para as aves dos céus, como fala, né? E lembrando que na guerra há muito corpos, né, dilacerados, porque a guerra é terrível, né? E aqui nós vemos que Deus, ele também trará justiça, né?
e seus cadáveres serão lançados fora, simbolizando a derrota completa das nações que rebelaram contra Javé, contra o Senhor, né? Contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso reforça a seriedade do julgamento e com certeza de que o pecado tem consequências severas. Há muitas pessoas acham que Deus só é bom, né? Vamos dizer assim, Deus vai perdoar, e Deus perdoa. Mas Deus também, Ele quer que o homem se conserte, que se arrependa da maldade. Quer que o homem seja uma pessoa melhor, né? Uma pessoa boa, uma pessoa justa. Na verdade, Deus quer que o homem se pareça como ele é. Um caráter amável, tranquilo, paciente, né? Esse é o DNA que Deus quer que o homem tenha, né? Não tenha maldade, não seja uma pessoa maliciosa. E aqui ele traz o julgamento do pecado desses povos, porque eram povos cruéis, além de se rebelarem contra o Criador. Isso reforça a seriedade do julgamento e a certeza que o pecado tem consequência. E realmente, meu irmão, quando você olha para a nação de Israel, eles pecaram muito contra Deus, abusaram muito da paciência de Deus, e Deus foi aguentando até um momento que Deus, não, agora é a hora de trazer justiça. Ou vocês acham que Deus não está suportando esse momento histórico que nós estamos vivendo, com tantas guerras, com tantas maldades, com tantas crueldades? Sim, Deus está suportando, né? E ele diz assim, Isaías 34:4, por sua vez, menciona que todas essas céus se dissolverá com seus céus enrolando e como se um livro, que pode simbolizar o fim da ordem cósmica atual, inaugurando uma nova realidade. Com certeza a Bíblia, em Apocalipse, fala que a Terra passará por uma grande transformação, né? E a transformação que está lá em Pedro, que fala que o mundo do passado se acabou em água, mas o nosso mundo atualmente está reservado para o fogo. A cada dia nós vemos a temperatura da Terra aquecer. E muitas pessoas podem dizer, mas isso é desde o começo, foi assim, de tempo em tempo. Mas, irmãos, lembrando que a nossa Terra agora ela está muito povoada, está também muito desmatada e cada dia mais cresce, né? Aqui não é teoria essas teorias não, eu estou falando baseado no que a Bíblia nos diz, né? Que o mundo está sendo reservada para o fogo eterno, né? E o que pode simbolizar o fim da ordem cósmica atual e a inauguração de uma nova realidade. O poder de Deus e a sua soberania são identificados por meio dessa visão apocalíptica, né? A reforça o compromisso de Deus com a justiça e lisura moral. Então só Deus pode consertar, restabelecer a ordem, né? Homem nenhum, governo nenhum pode restaurar a ordem, mas só o nosso Senhor pode realmente trazer ordem na casa, vamos dizer assim, né? A distribuição do mal funciona como um prelúdio da renovação futura de ser implementada pelo Senhor, né? Quando o reino for restabelecido, o reino eterno de Jesus, aí sim será restabelecida a ordem cósmica, tudo no seu devido lugar. A linguagem vivida da destruição é o chamamento ao arrependimento, reconhecimento da necessidade da submissão ao Senhor e a transitoriedade de todas as coisas, a efemeridade da vida deve nos fazer mais comprometidos e temente a Deus. Então isso nos faz buscar mais a presença de Deus, estar mais ligado ao propósito que o Senhor certamente cumprirá a sua palavra e não tardará. O Senhor está esperando somente um momento que o Pai der a ordem e eles começará a fazer a transição do mundo caótico para um mundo novo, né? Uma nova terra, um novo céu, que lá em Apocalipse. Mas antes a terra passará por transformação. Vai ter que ser modelada para que
seja restabelecida a ordem cósmica, né? Agora nós vamos ver aqui no capítulo 2, no tópico 2, o juízo irreversível. Então o destino de Edom já estava ali, né? Quando nós lemos 34, 5 a 15, é uma demonstração da justiça divina. Deus não ignora a maldade. Aqueles que praticam justiça enfrentarão destruição. Isso aqui, irmão, é um alento para nós. Sabermos que hoje nós passamos, muitos, né? Ou os povos passam por injustiça. Quanta injustiça estão passando, né? Quando a justiça não faz justiça e quando sofre por falta de justiça, né? E sabendo que aqueles que deveriam fazer justiça não fazem, né? Sonegam a verdade, né? A imagem da terra devastada e as criaturas habitando em ruínas simboliza a justiça consumada de Deus sobre os ímpios, né? Então, com certeza, irmão, é um momento difícil para a humanidade quando começar Deus derramar sobre a terra a sua justiça, né? E habitando em ruínas simboliza a justiça consumada de Deus sobre os ímpios. O Senhor separou Edom, dando-lhe atenção especial, talvez por sua persistência e inimizade contra o povo de Deus. Então, de todas aquelas nações, Edom, né, foi separado à parte para que ele tivesse a oportunidade de se arrepender. Todas as nações tiveram a oportunidade de se arrepender, mas esse aqui em particular, porque era bem próximo de Israel, né? E eles fizeram muito mal. Ele arruinaria Edom para sempre. Todos os inimigos de Deus teriam a mesma sina. Deus havia decretado e assim seria. 16, 17. Esse julgamento severo é uma advertência sobre as consequências da rejeição de Deus e o abuso de poder, destacando que o mal não ficará impune. Hoje nós vemos o homem crescendo na maldade, muita violência, muita arrogância por parte de algumas pessoas, por parte de pessoas criminosas, de pessoas que acham que Deus não tem poder de punir, né? Que Deus não existe, que não vai ter punição para ele, mas com certeza Deus vai punir esses homens maus que não quiseram se arrepender dos seus pecados. Lá em Apocalipse diz que em um certo momento Deus lançará praga para que ele se arrependa e mesmo assim não se arrependerão, né? Vão blasfemar mais de Deus. Então, irmão, nós vemos que o mundo caminha para o caos, mas dentro desse caos haverá um momento de esperança, né? É quando o Senhor restaurar todas as coisas. Isaías pinta o quadro desolador, de 34, né? Apresentando uma terra devastada, com sangue de destruição, no 6 e 7. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura, de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins e dos carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bozrá e grande matança na terra de Edom. Os unicórnios descerão com eles, os bezerros, os contouros. Sua terra beberá o sangue até se fartar, e o seu pó da gordura se encherá. Ele usa essa linguagem de bode e touros exatamente por ser um povo que tinha muitas criações, né? E era a fonte de riqueza deles, desse povo chamado os edomeus, né? E aqui ele fala que a terra destruiria todos esses animais, tudo, a riqueza deles seria exterminada com sangue, né? A terra beberia o sangue e a gordura desses animais e do homem que habita ali naquela terra. A região edomita será transformada em um deserto habitado por animais selvagens. 34, 11 a 15. Uma cena de que indica que a terra será tão arrasada que se tornará inabitável de seres humanos. O cenário se tornaria desagradável e inviabilizaria a existência da vida humana. Quando você vai lá para o Apocalipse, né, você vê que Deus lançará pragas sobre a terra. E com certeza esses lugares serão lugares
difíceis de habitação, mas no final Deus trará novos céus e nova terra. Essa é a esperança, essa é a bênção que Deus prepara para os seus, né? A renovação das forças através da obra redentora de Cristo. A informação mais temível, no entanto, advém do fato que o juízo irreversível, né? Isaías comunica que de geração em geração será assolado, nunca mais passará por ela ninguém, evidenciando a seriedade e a permanência da condenação desses descendentes de Isaac. Irmão, quando Deus traz o seu filho ao mundo e ele indica o caminho que nós deveríamos andar, né? No caminho em que nós deveríamos aprender a santidade, né? O caminho do Senhor. Então, ele está apontando uma direção. Siga esse caminho, vai por esse caminho que conduz à vida eterna. A vida se conduz no caminho do Senhor, né? E o Senhor, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitos não entenderam que Jesus é a ponte que liga o homem a Deus, né? Através de Jesus nós temos acesso ao trono da graça de Deus, as nossas intercessões, nossas orações, nossos pedidos, enfim, tudo está ligado à vinda de Cristo. Por outro lado, o coração verdadeiramente crente pode descansar no conhecimento de que as coisas serão diferentes no bom tempo de Deus, né? O qual será castigo e bem recompensado. Aprendemos que tudo tem um limite. Foi o que eu falei. Eles pecaram, chegaram pecando, quando Deus disse, agora eu vou agir porque eu sou santo e vou fazer a justiça, né? E que a ausência de arrependimento proporciona desdobramento amargo e doloroso. Então, irmão, o que Deus quer do homem é que ele se arrependa dos seus maus caminhos, se converta dos seus caminhos maus e pratique o bem. Deus não pede muito à humanidade, Deus só pede que ele passe a amar e fazer coisas boas, coisas agradáveis, né? Coisas que venham edificar as pessoas. Não foram poucas as advertências e mensagens que buscaram falar o coração do povo. Sendo assim, não haveria motivos ou ações que pudessem agora reverter o quadro. Então, irmão, foi irreversível por isso, porque Deus sempre avisou, Deus sempre enviou os profetas, e os profetas estavam lá para anunciar que Deus cumpriria a sua palavra, e eles não se arrependeram. Não foram um nem duas, foram vários profetas ao longo dos tempos, chamando a nação por arrependimento, mostrando o caminho que devia ter arrependimento e compromisso, né, com a sua palavra. No tópico 3, agora, irmãos, nós vamos falar sobre o caminho santo. Isaías, irmãos, é uma referência também ao Novo Testamento. Ela trata um pouquinho da história de Israel, mas também trata um futuro escatológico para Israel e para a igreja, né? Em contraste com o julgamento de Isaías 35 fala da restauração da criação, né? 1 e 2. Os desertos florescerá, simbolizando a renovação, aqui, no 1 e 2 de Isaías 35, né? E ele diz assim, os desertos e os lugares secos se alegrarão com isso, e ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá também e rugitará de alegria e exultará. E a glória do livro se lhe deu bem, como excelência do Carmelo, do Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Assim foi, né? Quando o nosso Senhor esteve aqui, muitos milagres foram feitos, uma nova perspectiva de vida, né? Melhor, uma comunicação melhor com o nosso Deus, né? Porque nós estávamos separados da graça de Deus e Jesus religou essa graça, né? Trazendo a presença do nosso Senhor, né? O deserto florescerá, simbolizando a renovação espiritual, física, que Deus trará ao seu povo alegria e louvor, substituindo a tristeza, e uma promessa de esperança e restauração futura. Tudo isso, irmão, Deus fez e preparou
para a igreja e para aqueles que querem realmente se converter de todo o seu mau caminho. As palavras do profeta são de ânimo, encorajamento. Apesar de toda aquela palavra dura, há uma palavra de renovação, de encorajamento. Fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes e dizer ao desalentado de coração, sede forte, não temais. Né? Versículo 4, versículo 3 e 4. Isaías chama o povo a ter coragem, pois Deus intervirá para trazer salvação aos que estão fracos e serão fortalecidos. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos saltarão. O poder restaurador do Senhor e seus milagres serão evidentes. E como foi, né, irmão? Quantos milagres foram? E Deus ainda faz milagre, irmão. Deus faz, basta tenhamos fé suficiente. Né? Porque em alguns momentos ele perguntou para aqueles que estavam, você tem fé? Né? Então, ser curado. Basta nós termos fé suficiente para que Deus trabalhe em nosso coração. Deus é o Deus que criou tudo. Né? Me criou você, deu vida, deu saúde. Eu era pequenininho quando nasci, um bebezinho, você também, né? E outros estão vindo aí, mas para o que nós tornamos, né? Adultos, né? Ao longo dos tempos, Deus sempre permaneceu fazendo a sua obra. Os versos finais de Isaías 35 revelam o caminho santo. Qual é esse caminho, irmão? Eu já falei aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Pelo qual os remidos caminharão. Quantos têm entrado por esse caminho, né? O caminho do nosso Senhor. O caminho de santidade. O caminho de busca ao encontro com o nosso Pai. Ao menos duas lições são alcançadas nesses versos. A primeira é que o caminho de santidade é essencial para estar na presença de Deus. Sem santidade, não veremos a Deus, né? Tem que ter santidade. Tem que ter separação do mundo. Tem que ter separação das coisas erradas, profanas, as coisas que desagradam a Deus. Temos que ser melhores. Temos que nos converter dos maus caminhos. Buscar a presença de Deus, estar com Deus, conversar com o Senhor através da oração, né? Essa é a primeira. O imundo não passa por ele, apenas os que foram redimidos e purificados podem trilhá-lo. Já os que foram deixando as suas impurezas, mas elas revelarão a sua transformação e, consequência, aptidão para se apresentar na presença de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Né? O que eu falei, sem santificação, você não agrada a Deus, né? Não podemos estar, porque Deus é um Deus santo. Deus exige de nós a santidade, a separação, a estar puro diante dele, né? Sem maldades. A segunda lição revela a segurança desse caminho. Nenhum leão ou animal feroz passará por ele. No versículo 9. Ali não haverá leão, nem animal feroz, subirá a ele, nem se achará nele, mas os redimidos andarão por ele. Que lugar abençoado, né? Que lugar que você pode andar em segurança. Hoje você não pode sair muitas das vezes da sua casa e quando você sai preocupado porque o medo quer tomar conta, né? Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, meu irmão, você quer ter segurança? Não faça um plano de segurança. Confie no Senhor, busque o Senhor, adore o Senhor, teme ao Senhor e o Senhor, com certeza, livrará de todo mal. Passará por ele. Isso ensina que Deus oferece proteção aos que andam em seus caminhos, garantindo segurança espiritual e paz aos que vivem em santidade. Aqueles que seguem Deus podem trilhar esse caminho com confiança, sabendo que estão guardados por Ele e que nada o afastará do seu destino prometido. Como é bom estar no caminho, né? Como é bom estar em Jesus. E Jesus nos abraça, Jesus nos toma muitas das vezes ao seu colo e nos leva em direção ao Pai. Porque o objetivo de Jesus é levar
cada um ao reino dos céus, na presença do nosso Pai. Aqueles que seguem Deus podem trilhar esse caminho com confiança, sabendo que estão guardados por Ele e que nada afastará do destino prometido. Eis a nossa segurança, podemos andar pelo caminho da vida, sabendo que as adversidades não serão capazes de nos afastar da presença e do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos, vamos ler aqui Romanos, né? Para fecharmos. E vamos fazer a conclusão desse estudo, né? Um estudo mais longo, mas na presença de Deus. Não falamos tudo que deveríamos falar, mas então vamos aqui, Romanos 8:39, né? Vamos fechar com esse versículo aqui. Romanos 8:39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor que está em Cristo, o amor que Ele deu a Cristo, o amor que Cristo nos transmitiu, pode separar, né, irmão? Que benção, né? Esse é o verdadeiro caminho. Não há B, C, D ou nada. Jesus é o caminho santo, né? O caminho que leva ao Pai, a direção. E que lá no passado, o profeta Isaías já tinha profetizado sobre a futura bênção que seria o próprio Jesus Cristo. Concluindo, assim como o juízo do Senhor foi inevitável em tempos de Isaías, cremos que seu juízo final também o é, né? Deus está reservando algo diferente aí, né? Nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele é capaz de sondar mentes e corações, né? Tem até um salmo que fala isso, né? Senhor, tu me sondas, me conheces. Sendo assim, nossa salvação e avanço na fé deve ser desenvolvida com temor e com comprometimento genuínos, né? Esse juízo justo e irreversível, como ilustrado pela desolação, permanece na terra de Edom e nos serve de grande advertência e conselho. Deve nos constranger a repensarmos nossos caminhos, ações, palavras, pensamentos. Deus não enganará o mal. O seu julgamento é uma resposta à injustiça e à arrogância. Irmãos, devemos nos refletir em cima dessa palavra aqui que Deus nos dá, advertência, baixarmos nossa bola, né? E voltar para a realidade que devemos nos submeter à autoridade divina do nosso Senhor com temor e tremor e aguardar a sua palavra até o dia final, né? A palavra da esperança para os seus, no entanto, revela a apresentação da restauração e renovação que Deus trará ao seu povo, né? O deserto florescerá, os lugares de desolação serão cheios de vida e alegria. Essa visão transmite segurança e paz, destacando que Deus não apenas julga, mas também restaura, renova aqueles que são fiéis. E a Ele, o caminho santo, né? Está em 35:8, é um convite à santidade pessoal, imprescindível à comunhão com o Senhor. Ele conduz à sala do trono, a vida e a eternidade. Aqui chega ao final mais um estudo, né? Mas ainda quero fazer algumas perguntinhas para mim e para você, irmãos. Que mudança significativa você precisa implementar em sua vida para que ande constantemente na presença de Deus, né? Segundo, quem tem sido sua fonte de esperança e fortalecimento? A quem você tem temido mais? Pessoas, circunstância ou ao Senhor, né? Terceira e última, o caminho santo é lugar de conserto e refrigério. Os caminhos pelos quais você anda revelam a sua conversão, mudança e santidade? Devemos refletir nessas perguntas, nesse estudo maravilhoso, né, irmão? Que estamos... E a próxima semana, se Deus nos permitir, falaremos também na lição 7, orgulho, fé e oração. Meu irmão, meu amigo, quero te agradecer de todo o meu coração, a tua presença aqui conosco, ter ficado até o fim. Se possível, dê o seu like, faça o seu comentário. Esse canal é para mim e para você. E eu quero
fazer aqui um pedido, né? Pedido à parte. Esse canal, no meu objetivo, é que você se fortaleça na fé, que você, nesses pequenos estudos, você cria um desejo ardente de ler a palavra, de buscar ao Senhor, e também frequente a sua igreja. Não deixe de frequentar, vá ao encontro dos irmãos, ter comunhão com a sua igreja, né? Nós somos seres humanos, nós temos nossos problemas, dificuldades, mas a igreja é para nós ter comunhão uns com os outros. Prestigie o seu pastor, né? Eu não sou pastor, eu apenas comento a palavra de Deus, né? Tento entender um pouquinho da palavra, né, meu irmão? E que Deus possa te abençoar, abençoar nós. Quando nós lemos esse livro aqui, que é um dos maiores livros, né? A revelação de Deus através da sua... Aqui que está toda a origem da humanidade, está escrita aqui nessa palavra, né? Que nos deixou de lembrança, para que nós lembremos sempre e não tenhamos esquecimento. Quero orar por você e por mim, quero orar pela nossa nação, para que haja um grande despertamento, a busca ao nome do Senhor, a adoração ao Deus poderoso que nos criou, que nos formou, né? Senhor Deus, Senhor nosso bendito e eterno Pai, como é bom estar na sua presença, como é bom falar de Ti. É leve, Senhor, é tranquilo quando nós deixamos o nosso coração, a nossa mente, buscar a Tua face e falar das grandezas de Deus. Falamos de tudo nesse mundo. Comentamos tudo, Senhor. Mas o momento melhor é quando abrimos a nossa boca e falamos das grandezas de Deus. Nunca houve e jamais haverá um Deus semelhante a Ti, porque Tu és o verdadeiro Deus. Senhor, posso estar abençoando a todos os inscritos do nosso canal. Abençoa a vida de cada um deles. Recompense grandemente, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa nação, o povo que Te ama, que Te adora, que Te serve, que Te busca, Senhor. Que possamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Que o Senhor possa estar abençoando a cada uma, Pai. Só o Senhor pode recompensar grandemente aquilo que o homem faz de bom. Em nome de Jesus eu quero Te agradecer e deixar registrado aqui a nossa gratidão, junto com nossos amados irmãos. Nem conheço eles, nunca vi eles, Pai, mas Tu conheces. Sonda ruins e corações, as mentes. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.